Queridos alunos e alunas do curso de Direito Educacional, estamos aqui novamente gravando a nossa segunda videoaula do curso, né? É uma aula muito interessante que a gente vai discutir hoje sobre a questão do direito educacional nos tribunais, ações judiciais e jurisprudência, ok? Olha que tema da nossa aula de hoje, tá? Então essa é a primeira parte da nossa videoaula, depois será disponibilizada a segunda parte da nossa aula de hoje. O que eu queria que vocês entendessem que para a gente pensar no direito educacional, compreendendo essas questões do direito, né? Eu que sou da área jurídica, sou advogada, atuo na área jurídica e na área da educação, eu acredito que seja de extrema importância o professor que está, por exemplo, no comando de uma sala de aula ou no comando de uma gestão escolar, ter o conhecimento, né, do direito educacional, daquilo que está ao nosso alcance, quais são as leis que podem nos garantir, nos preservar, se assim eu posso dizer. Nos parece no primeiro momento que a lei ela garante muito a questão da criança e a lei em relação ao professor, né? Porque quando a gente fala da criança e do adolescente, a gente tem uma lei própria, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, que vai tratar, vai dispor sobre a lei, que vai trazer um ordenamento jurídico em relação a essa criança, né, e esse adolescente, dando as garantias, a proteção dessa criança, desse adolescente, por entender que a criança e esse adolescente é um ser que está em constante processo de desenvolvimento. Por isso, ele precisa da primazia da proteção dessa criança. Então, nossa aula de hoje vai ser mais um bate-papo para poder falar sobre o direito educacional nos tribunais. Seriam as ações judiciais e a jurisprudência. Eu vou estar disponibilizando para vocês um rol de material, uma imensidão de materiais. Por quê, professora? Porque vocês vão precisar desses materiais, que é o estudo da jurisprudência, é o estudo das ações, tá? Em casos de direito educacional, como a justiça vem entendendo algumas questões de ordem educacional, porque cria-se um entendimento na doutrina, né, nos juristas, e isso acaba aplicando-se na prática, ou seja, onde existe dúvidas, onde a lei não é clara, né, onde há uma lacuna da lei, existe a questão da jurisprudência, que é o entendimento dos juízes, que é isso que a gente vai fazer esse bate-papo na nossa aula. Então, eu queria chamar a atenção para a aula de hoje, para essa questão de compreensão dos termos legais, que quando a gente fala, nossa, o que é jurisprudência, professor? O que é doutrina, né? Então, veja, a jurisprudência é o entendimento em relação a um grupo de juízes. Onde existe a falta da lei, o juiz vai estar determinando, vai ter um entendimento do juiz. E esse entendimento ele acaba se tornando pacificado. Existe o entendimento que é da maioria, que é onde todos acabam comungando com aquele pensamento, e também existe uma jurisprudência de uma minoria, que é quando os pensamentos são divergentes, ok? E as ações judiciais, às vezes um caso serve para exemplo de outros casos, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente ter um conhecimento, buscar uma jurisprudência, buscar ações que sejam semelhantes a casos. Vou dar um exemplo para vocês, não sei se eu já falei isso em aula. Se eu não me engano, foi o 2019 ou 2018. Um professor da escola pública, professor de matemática, salvo engano, da escola do estado, estava dando a aula e pediu, e as crianças e os adolescentes estavam com muita conversa, uma adolescente estava olhando o celular e papeando durante a aula do professor. O professor solicitou que a aluna mudasse de lugar. E aí a aluna se sentiu numa situação vexatória diante dos colegas, porque o professor apenas pediu para que ela mudasse de lugar em decorrência de conversas paralelas. A aluna falou para a mãe buscou o conselho tutelar, foi atrás das informações. Enfim, acusou o professor de ter feito que essa aluna, de ter acometido essa aluna
ter passado por uma situação vexatória perante os colegas. O professor foi chamado, tentou fazer a defesa, pediu desculpas para a aluna, pediu desculpas para a mãe, eles não aceitaram e continuaram falando mal do professor, colocando em redes públicas, na Facebook, essas coisas. O professor, antigo, já um senhor, né? Acho que deveria ter uns quase 50 e poucos anos, mais de 25 anos em sala de aula, se eu não me engano, ou 20 anos, né? Não contente com essa situação, entrou com processo contra a mãe e contra da aluna por ter feito tudo isso, né? Ter colocado o professor naquela situação, sendo que o professor, né, já havia feito pedido de desculpa e tentou explicar que não foi isso, que não tinha colocado a aluna em nenhuma situação constrangedora e que, se fosse o caso, ele até pediria desculpas. E o professor entrou com a ação. Surpreendam-se. A decisão do juiz foi a favor do professor, de que o professor, ele tem autonomia da sala de aula, olha que máximo isso, e que ele solicitar que o aluno mude de lugar, isso não coloca um aluno numa situação vexatória. E condenou aos pais dessa aluna o pagamento de danos morais de torno de R$5.000. Eu sei que não é muita coisa, mas só o fato de condenar o pagamento de danos morais. E essa decisão para mim foi o máximo, saiu nas redes sociais, saiu aí em noticiários. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar. Vou ver se eu encontro o link do próprio professor contando, fazendo a narrativa. Claro que a advogada da mãe dessa adolescente tentou recorrer, né? E aí o processo se estende. Mas veja que ação interessante, né? Para dentro para nossa área da educação. Então vejam. Para vocês que estão fazendo esse curso, é de extrema importância vocês buscarem o entendimento de ações, do que é a jurisprudência, do que as ações, o que o juiz vem determinando no juizado, quais são as discussões nesse sentido, para que a gente possa ampliar esse entendimento. Então vejam só, quando a gente fala de jurisprudência, professor, o que significa jurisprudência? Vocês vão estar vendo eu mexer aqui. É que eu preciso carregar o celular, ok? Meu vídeo aqui que não tá, vai descarregar e aí a gente não vai conseguir gravar. Vou pedir licença para vocês. Ok? Prontinho, vocês ouviram aí? Eu quero deixar bem perfeito aqui para vocês, para que a gente possa continuar discutindo. Vou arrumar aqui a câmera. Então, olha lá. Então, o que é jurisprudência, professora? Jurisprudência, o termo jurídico do termo, né? Jurisprudência vem daquela parte do jurídico, que significa a ciência do direito ou das leis. Tudo isso está no material para vocês. E existe ainda um outro entendimento do jurídico como o conjunto das decisões e interpretações das leis feitas pelos tribunais superiores e vão se adaptando essas leis às normas, às situações de fato. Então ele pega aquele entendimento daquela lei e vai adaptar essa norma, essa lei, de acordo com aquela situação de fato. Porque veja, cada juiz, se ler a lei e tiver um entendimento, como é que a gente faz? Não é verdade? Como é que vai ficar? Cada um vai ter entendimento daquilo que lê a lei? Então tem-se esse entendimento, esse conjunto de decisões, de interpretações, que geralmente o juiz não pode entender diferente, porque cria-se um entendimento pacífico dentro do jurídico, tá? Dentro dos fóruns, dentro do entendimento dos juízes. Então vejam, o direito educacional nos tribunais e as ações judiciais e a jurisprudência, é interessante a gente dizer o seguinte, que todos que atuam na área do direito e na educação percebem a necessidade de juntarmos esses dois termos, qual seja o direito educacional como novo ramo da ciência jurídica. O direito educacional ele vem sendo como uma fonte para alcançar os objetivos, qual seja a educação, que deve estar protegida como direito maior para todos, né? Então veja, quando a gente pensa na história do direito educacional, ele vem consigo a história da educação.
E o direito educacional e o direito da educação, direito educacional, são expressões que se equivalem. Então vejam, por que eu tô falando isso? Para entender esse começo do que é direito educacional. Na minha aula passada a gente discutiu sobre a Constituição. Falamos sobre as leis, falamos sobre o artigo 205 da Constituição, que vem dizendo pra gente que a educação é dever do Estado, dos pais e da família, né? Em colaboração com a sociedade. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque é de extrema importância entender isso. É importante a gente compreender que quando a gente trata, né, de um direito que é todos, para todos, que a educação é para todos, precisamos garantir a educação de todos. Então, veja, quando eu procuro vaga numa escola e não tem a vaga nessa escola, eu tenho direito a ir buscar uma vaga no Poder Judiciário. Isso já é um entendimento pacífico, uma jurisprudência, que se a educação é direito de todos e não está sendo ofertada, por algum motivo não tem vagas, exemplo disso, vagas em creche, né? Que a gente vê que muitas mães não conseguem uma vaga na creche, o que acontece? Ela se socorre ao Poder Judiciário a fim de ter a garantia daquilo que está na lei. Entenderam? Então, veja, professora, eu procurei vaga na creche, não consegui, o que eu faço? Busca justiça? Sim. Ah, mas eu não tenho como contratar um juiz, um advogado particular, porque é caro, etc. Busca a defensoria pública. Porque já existe um entendimento, nesse sentido, uma jurisprudência, que tem que se cumprir o que está na lei. E se você entrar na justiça, gente, isso é causa ganha. Isso é causa ganha. Esses dias uma aluna do curso me procurou dizendo que não conseguiu vaga para o filho dela. Eu orientei ela a ir na escola, pegar um documento que dizia que não teria vaga e buscar a defensoria pública. Ela fez, e quando ela foi na escola, informando que ela iria entrar com processo contra o município por não ter ofertado a vaga do filho dela, imediatamente o município, não, houve um erro aqui na direção, na coordenação, e nós estamos disponibilizando a vaga assim para o teu filho, foi só um erro. Então vejam, olha que interessante, se ela tivesse, né, cruzado os braços, etc., talvez ela não teria conseguido o direito à vaga do filho dela. Então, nós temos que ser sabedores do direito para que a gente possa buscar as nossas necessidades, nossos direitos, nossos deveres e lutar para fazer a eficácia da lei, né? Porque, veja, o direito não socorre aquele que dorme. O direito, ele não socorre aquele que dorme. É isso mesmo, professora? Veja, o direito existe, você precisa ir buscar esse direito. Porque se você não busca, o Estado não vai vir te dizer, olha, você tem esse direito, você precisa ir atrás dele. Não, o Estado não vem. Ele é inerte, você precisa ir até o Estado, buscar o seu direito, exigir o seu direito, né? Isso é muito importante. Então, vamos entender o que é a jurisprudência. A jurisprudência é, em poucas palavras, um conjunto de decisões dos tribunais sobre uma matéria que apresente similaridades diferentes em relação a disputas judiciais. Então, vejam, onde existe vários entendimentos divergentes, cria-se um entendimento pacífico e aquilo se torna jurisprudência, né? Então, veja, é muito importante quando a gente fala que a jurisprudência tem um entendimento em relação a tal coisa. Então, veja, o juiz entende isso, a maioria entende isso. Você vai entrar que você vai ganhar essa causa, né? Então, é muito importante vocês entenderem essa questão da jurisprudência, que é um entendimento pacificado dos juízes para resolver uma determinada situação prevista em lei. Portanto, trata-se de decisões sobre um tema específico que acabam refletindo no pensamento desses tribunais acerca de um determinado assunto. Existe uma interpretação comum a todos. Então, se você entrar com um processo que já teve um caso similar a esse, sempre vai ter o mesmo julgamento, porque já tem um padrão, né? Então, veja, se eu entrar com pedido de vaga em creche, com certeza você vai ganhar, porque sabe que aquele que entra buscando a vaga na escola é a ação ganha, ok? Então, isso é a jurisprudência, tá? Eu vou estar dando uma paradinha agora, tá? Na nossa primeira parte da aula. E nós vamos encerrar essa e iniciar a nossa segunda videoaula, ok?
Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, eu estarei à disposição de vocês para esclarecer, tirar dúvidas, conversar, ampliar diálogos. É só entrar em contato que eu estarei à disposição. Um grande abraço, até mais.